estamos de volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez, nesse episódio, eu estarei aqui sozinho, estarei aqui com vocês falando sobre um tema que aparece e é cada vez mais utilizado. Na verdade, eu vou falar com vocês sobre um conceito, e é o conceito do colonialismo de dados, né? Essa noção, ainda uma noção sendo construída, ela é muito importante porque ela permite abrir o nosso olhar, nossa percepção para processos que estão acontecendo no mundo digital e que são bastante compreensíveis a partir dessa noção do colonialismo de dados. Então, eu vou começar a usar primeiro um texto, né, de dois pesquisadores, o Nick Couldry e o Ulisses Merrias, para começar a conversar sobre isso. E depois eu vou mostrar alguns exemplos, apesar que esse podcast ele também é um videocast, mas eu vou tentar, para quem não está vendo o vídeo, descrever o exemplo que eu vou estar mostrando na tela aqui. É legal nós fazermos essa parada para discutir uma noção, né? Porque muitas pessoas têm me falado, mas isso não é a ideia de um colonialismo de dados não é uma mera metáfora, um exagero ou algo deslocado historicamente, né? E, bom, eu achei muito importante a gente fazer essa pontuação e submeter ao juízo de vocês, né? Se isso é ou não uma noção importante. Eu no mundo cada vez mais da internet das coisas, da inteligência artificial, eu acho que a ideia de colonialismo digital, e o colonialismo de dados também é uma ideia muito importante, é uma lente para olhar o que está acontecendo muito séria mesmo e permite a gente abrir campos novos de pesquisa e também de ação, né? Então vamos lá, eu vou tentar aqui abrir uma apresentação enquanto eu vou conversando, né? Porque ela fica mais fácil para a gente, vamos dizer assim, para quem está vendo o vídeo, observar os exemplos da onde eu tirei alguns prints da internet para começar a discutir esse tema aqui com vocês, né? Então, eu parto da pergunta se existe mesmo o colonialismo digital, né? E eu me baseio nesse livro, o livro do Nick Couldry e Ulisses Merrias, que foi lançado no ano passado, que se chama, ainda não foi traduzido, mas o nome do livro é The Costs of Connection: How Data is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Ou seja, os custos de conexão, né? Em português seria isso, os custos de conexão, como os dados estão colonizando a vida humana e apropriando dela para o capitalismo, né? E nesse livro, o Couldry e o Merrias, eles definem o colonialismo de dados, né? Como uma extensão, uma expansão, né, do processo global de extração de riquezas que começou com o colonialismo e continuou através do capitalismo industrial e que culminou com uma nova forma que eles percebem hoje, né? Em vez de recursos naturais e trabalho, o que está sendo apropriado é a vida humana por meio da sua conversão em dados. Isso é interessante, né? Conversão dos fluxos da vida em dados e, portanto, uma apropriação disso por parte
né, de grandes corporações. O resultado degrada a vida, primeiro por expô-la continuamente ao monitoramento e vigilância de onde os dados são extraídos, né? E segundo, por tornar a vida humana um insumo direto da produção capitalista. Então, para o Nick e o Merries, o colonialismo de dados é, né, uma ordem emergente de apropriação e extração de recursos sociais convertidos em dados, né, ou transformado em relação de dados para o capitalismo, né? Isso significa que o movimento colonial básico de apropriação de dados da vida humana, né, trabalha ao lado de arranjos sociais e infraestruturas tecnológicas, algumas que surgiram antes, até no capitalismo, outras no capitalismo industrial, e outras são novas, né? Por exemplo, a grande capacidade computacional que permitiu que se trabalhasse a mineração de dados de uma forma cada vez mais profunda, naquele jargão do Big Data, né? Onde dados são coletados e cruzados numa velocidade incrível que acompanha essa enorme possibilidade adquirida de processamento de dados pelos computadores atuais, né? Pelos grandes computadores, ou por data centers, né? Que reúnem inúmeros servidores, né? Portanto, essa nova situação, né, permite que dados sejam transformados numa mercadoria, né, e que isso é cada vez mais valioso para o capitalismo atual. Então, essa é uma definição mais ampla que eu retirei aqui do livro do Coudre e do Merries, né, que primeiro implica na conversão de tudo que fazemos, né, em dados, né, porque o Coudre e o Merries mesmo e outros tantos pesquisadores e pesquisadoras mostram que há uma crença nos dados ou uma naturalização desses dados, né? Como se eles fossem parte da natureza, que existissem per si, em estado bruto, né? E é preciso lembrar que, apesar de se usar o termo extração de dados, os dados eles antes são projetados e são projetos que viram sistemas, que viram dispositivos de detecção de comportamento. Eles não existiam, eles não dão em árvore, eles não estão in natura na vida. Eles são criados com o objetivo, sim, de extrair dados, né? Então, o número de amigos que uma pessoa tem, ela só foi possível a partir das redes sociais. Nem no mundo dos blogs, antes da existência das redes sociais em si, lá na primeira década do século XXI, não faz nem tanto tempo assim, mas a partir de 2004 é que surge o Facebook, o Orkut, que nem existe mais. E é interessante você ver que essas plataformas que passam a reunir pessoas e interagir e servir para várias atividades das pessoas, principalmente para o encontro, para o entretenimento, essas redes sociais online, elas criam botões, criam dispositivos para tentar efetivamente captar determinados tipos de sensação, sentimento, a partir do nosso comportamento. É como câmeras que nos acompanham nas ruas, ligadas a banco de dados, né, ou mesmo a sistemas de inteligência artificial que conseguem detectar a nossa biometria. Todo esse aparato de extração de dados, né, passa a ser fundamental para isso que o Coudre e o Merries chamou de colonialismo de dados, né? Por quê? Porque esses dados são cada vez mais importantes porque ele permite estruturar padrões, e no capitalismo neoliberal, né, onde
tudo é transformado em empresas, ou as empresas querem transformar tudo em seus ativos, né? Portanto, é uma capitalização absurda da vida, né? Essa essa capitalização da vida e extração de padrões dos nossos comportamentos, eles vão, além de alimentando essa concorrência insana, vão gerando, né, uma lógica onde mais dados precisam ser coletados, porque cada vez mais nós somos, né, detectados, vigiados, e temos o nosso padrão extraído para que essas corporações tentem descobrir o nosso próximo passo, o nosso próximo interesse, a nossa vontade presente e futura. Isso é muito interessante, porque é isso que gera essa enorme expropriação de dados, né? E se dados valem tanto assim, né, repare que durante a pandemia, as empresas que começaram a apostar muito em dados, elas tiveram lucros fabulosos, cresceram muito, né? Então, eu estou com essa matéria que foi publicada no dia 23 de julho, né, pelo Rui Marcel, né? Ele publica e o título mesmo com pandemia, a Microsoft apresenta crescimento puxado pela nuvem. E aí tem um dado que diz que a empresa afirmou que o serviço de nuvem dela, o Microsoft Azure, ultrapassou 50 bilhões de dólares em receita anual, e pela primeira vez neste ano, ela teve um faturamento 47% superior em relação ao ano anterior. Repare, 47% a mais nesse primeiro semestre de crise econômica, crise sanitária. A Microsoft Azure teve 47% mais de lucros do que no mesmo primeiro semestre do ano anterior. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa que começou a ofertar serviços de hospedagem e serviços de atendimento à educação, principalmente, a governos, e que passa a concentrar nos seus data centers dados sobre governo, sobre escolas, sobre pessoas, sobre a vida e sobre o cotidiano profissional e não profissional de muitas pessoas no mundo. O Facebook não ficou tanto para trás. O Facebook ele dobrou o lucro também, né, na matéria do Paulo Riga, de 31 de julho de 2020, desse ano. Ele mostra que o Facebook, que é uma empresa que vive exclusivamente de dados pessoais, da coleta e venda de amostras, não dos dados, mas das amostras que ele articula, o Facebook, para empresas de marketing, para quaisquer empresas que querem encontrar microsegmentos e atingir essas pessoas a partir de suas propagandas ou dos seus conteúdos. O Facebook ele dobrou o lucro e ele ultrapassou, né, já agora 2,7 bilhões de usuários, né? E durante a pandemia ele aumentou 98% o seu lucro líquido, segundo essa matéria, que é baseada em documentos do próprio Facebook, que distribui para acionistas, né? Repare, 98% de lucro líquido, né, de um negócio que é baseado exclusivamente em dados, né? Então, o que nós estamos vendo é que essas empresas elas ampliaram a sua penetração na sociedade, né? O grupo Alphabet, no início desse ano, né, ele já tinha divulgado que ele tinha ultrapassado, isso aqui é um print de uma matéria do Emerson Alecrim, que ele já tinha ultrapassado o grupo Alphabet, que é um grupo que foi criado a partir do Google, que criou várias outras empresas, o YouTube, que ele adquiriu, e aí eles criaram uma holding, uma empresa acima do Google, que é chamada empresa, o nome dela é Alphabet. A Alphabet agora, ela
ela vale mais de US$ 1 trilhão, né, no mercado norte-americano. Então, é uma empresa, uma das 4 empresas que ultrapassaram a casa de US$ 1 trilhão. Nesse primeiro semestre, ela divulgou que ela caiu o faturamento por causa da publicidade, principalmente em mecanismos de busca, né? Ela teve uma receita de 38,3 bilhões de dólares, né? Ela teve 2% a menos do que o ano anterior. Isso não quer dizer que ela teve prejuízo, hein, pessoal? Quer dizer que ela, se ela fosse seguir tipo, o crescimento de receita das outras, Microsoft, Facebook, ele teria que ter tido um avanço. Então, ela teve 2% a menos de faturamento do que ela teve no primeiro semestre do ano anterior. Isso, ou seja, ela teve um faturamento gigantesco e provavelmente ela teve várias das suas empresas com lucros astronômicos. Aí eu coloco um exemplo, que é o Google Cloud, que é esse serviço de nuvem do Google e o pacote que eles vendem para as empresas do G Suite, ele chegou a 3 bilhões de dólares de faturamento e uma alta de 43% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Ou seja, nós estamos falando de setores que coletam dados, ou armazenam dados, processam dados, em crescimento em todas as grandes corporações que vivem de dados. Bom, aí você fala, mas e o que isso tem a ver com a ideia de colonialismo digital? Você só está mostrando empresas bem-sucedidas no mundo das redes, né, no mundo da internet, e que hoje a internet ela não se restringe simplesmente à ideia de um ciberespaço. A internet ela está nas coisas, ela está nos carros, ela está em todo o cotidiano, então ela tem cada vez mais uma presença ubíqua, vamos dizer assim, em todos os lugares, né? Ou em quase todos os lugares, né? E essas empresas, elas não estão basicamente simplesmente vendendo produtos na internet. Não, não é isso. Elas, em geral, elas estão colocando interfaces à disposição dos seus usuários e, a partir dessas interfaces bem feitas, amigáveis, atrativas, essas interfaces estão gerando uma coleta, uma adesão das pessoas que vão ter os seus dados coletados, né, o tempo todo. E essas empresas elas se tornaram gigantes pela coleta de dados. Essa que é a questão. Né? O Google ele oferece, a maior parte dos seus serviços são gratuitos. Né? É curioso isso. Né? O Facebook também. E são empresas gigantescas. Né? Agora, eles estão vindo aqui num país como o Brasil, onde dados são cada vez mais importantes, e estão levando embora esses dados, ou estão usando esses dados para melhor conhecer a nossa população e poder melhor modular o comportamento dela, melhor dominar o mercado de propaganda, de marketing, fazer com que todas as empresas dos outros ramos da economia fiquem subordinadas à sua capacidade de falar diretamente com as pessoas, porque ela consegue extrair padrões e identificar o que pessoas precisam, o que pessoas querem. E elas também estão levando esses dados para fora para treinar, né, a inteligência artificial, que cada vez mais avança no mundo, mas é uma inteligência artificial conexionista, né? Ela depende de dados para realizar aquilo que seria o trabalho inteligente, a extração de padrões ou a previsão de ações. Então, ela depende de muitos dados. O modelo de inteligência artificial que nós estamos usando é um modelo muito dependente de dados. E nós estamos entregando esses dados para corporações que muitas vezes até os hospedam fora do Brasil, mas que nós estamos dando poucas consequências a esses dados. Olha só,
Essa matéria, antes do Weintraub fugir do Brasil, né, ele tem no site dirigido por ele do Mac, quando era ele o diretor, esse print, né? Microsoft destaca Sisu em nuvem como case, não é nem caso, é case de sucesso. É uma matéria de 23 de maio desse ano, de 2020. E aí, olha que loucura. Eles se vangloriam que a multinacional de tecnologia destinou espaço em seu site para o programa do Mac. Quer dizer, é a mentalidade colonizada, falando, olha, o gigante da tecnologia fala da gente. E o gigante é o Mac, né? Mas, enfim, o Mac entregou os dados dos nossos alunos, das nossas alunas que estavam em busca de vagas nas melhores universidades do país, né? Que a seleção é feita pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, não roda mais em servidores do Mac, roda na Microsoft Azure. E eles dizem que isso foi para economizar, né? Para economizar e para agilizar. Então, durante uma semana há mais ou menos picos, onde tem 7.000 acessos simultâneos ao site para preencher os cadastros, para fazer os formulários do SISU, para fazer escolhas, e que o sistema aqui não aguentaria. Então, veja, a gente virou efetivamente uma colônia digital. A gente coleta dados, dados sensíveis, dados fundamentais para a política pública, dados sobre o desempenho das nossas alunas e alunos, dos nossos adolescentes, e entregamos para uma empresa que rodou, inclusive, esses dados fora do país. Tá? E que se vangloria de ter muitos servidores para processar esses dados. Ou seja, no mundo onde os dados são algo de grande valor, nós estamos nos tornando efetivamente uma colônia. Você lembra, né, que antes da gente ter a siderurgia no Brasil, a gente entregava minério de ferro e comprava aço de fora, porque nós não éramos capazes de produzir aço, né? Agora, nós não somos capazes de processar dados. A gente entrega os dados para corporações estrangeiras, né, norte-americanas em especial. Eles processam até mesmo lá fora ou, por algumas decisões, eles estão abrindo data centers também no nosso país. A saber se os dados do SISU foram processados lá nos Estados Unidos ou não. Eu acho que sim, mas é preciso confirmar isso. Mas, independente disso, nós não estamos com empresas nossas ou dentro do Estado, nós não somos capazes de suportar, de processar, de analisar dados. Isso é as marcas de um colonialismo. Mas repare que tem uma outra matéria que eu tirei do site da própria Microsoft, que está escrito assim, que o Tribunal de Justiça de São Paulo retomou o atendimento da população usando uma ferramenta de agendamento online da Microsoft. Eu acho isso curioso. Como é que a gente permite que uma empresa norte-americana tenha acesso à demanda da justiça dos brasileiros, né? Eu acho isso extremamente preocupante. Aí você vai me dizer, não, qual o problema? Tem um contrato, e o contrato garante sigilo, garante uma série de questões que possam assegurar que esses dados não vão ser usados de outra forma ou para outros interesses. Eu digo o seguinte, para mim o que vale é o alerta que Julian Assange já mostrou, que a pesquisadora José Van Dijk já nos alertou, essas empresas não são neutras, e que a própria Shoshana Zuboff disse, elas muitas vezes atuam fora ou no limiar da lei. Então, eu não creio que dados sensíveis, como, por exemplo, do acesso à justiça que um cidadão paulista ou brasileiro tem, deva ser entregue para uma corporação que segue as regras do Estado norte-americano, porque a sua sede, a sua origem é de lá. E nós sabemos que desde a Lei de Defesa Patriótica até outros regulamentos, os Estados Unidos ele pode acessar o que ele quiser a partir da decretação de sigilo e da ação
sobre essas empresas de tecnologia. Foi assim que o Snowden nos mostrou, vocês devem se lembrar, que eles vigiavam a Angela Merkel, a Petrobras, vigiavam a Dilma Rousseff, e o Brasil e a Alemanha foram um dos países mais vigiados pela NSA, né, que tiveram mensagens captadas, computadores invadidos. Mas, na verdade, não era invadido, né, porque eles pegavam os dados a partir das empresas norte-americanas que nós utilizamos, né? Então, por isso que é preciso ponderar se isso não seria um absurdo, né? A justiça usar elementos, dispositivos dessas corporações que vivem agora cada vez mais do tratamento de dados. Mas, antes mesmo de ser essa matéria esse ano, do TJ, o Conselho Nacional de Justiça proibiu um acordo que tinha sido realizado, eu acho que em 2018, um contrato para a inteligência artificial que o Tribunal de Justiça de São Paulo estava fazendo com a Microsoft. Esse contrato era de $1 bilhão, $1 bilhão 320 milhões, e era feito independente de ser ou não com licitação. Isso não é irrelevante, porque me parece que era sem licitação ou com dispensa de licitação. Mas, independente disso, que tivesse licitação, né? Como é que pode você entregar dados sensíveis para a inteligência artificial de uma empresa norte-americana, que vai usar o framework de uma empresa norte-americana, que não vai estar, na verdade, sob o sigilo que é necessário até na lei de proteção de dados que entrou em vigor agora, ainda bem, né? E tomara que ela passe a vigorar, apesar de ter várias lacunas, essa lei é muito importante. E ela diz uma coisa: dados sensíveis têm que ser protegidos. Pô, e a nossa autoridade judicial estava desconsiderando essa questão, né? E não é a única, né? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e se a gente for olhar de vários tribunais, eles entregam, né? Eles estão usando o sistema de inteligência artificial da Microsoft, né? O sistema que o Tribunal de Santa Catarina diz que está usando é o Power BI. Então, quer dizer, isso é o fim, né? Assim, de uma desconsideração que no mundo atual há interesses, né? Dados, esses dados são estratégicos para conhecer pessoas, para conhecer fragilidade de empresas, e nós estamos entregando isso sem mais nem menos, né? Sem preocupação. Mas olha que curioso, né? Essa outra informação eu peguei também do site da Microsoft, né? Essa matéria que eu vou mostrar para vocês agora, ela foi publicada no dia 4 de julho desse ano, de 2020. E o título dela é muito interessante, olha: Bom Prato cria aplicativo para cadastrar moradores de rua e passa a oferecer 24 mil refeições diárias gratuitamente em São Paulo. Bom, como é que é isso, né? Vamos lá. A Microsoft, né, ela criou um aplicativo, então eu vou ler aqui 2 parágrafos que é melhor que eles mesmos escreveram. O aplicativo foi criado gratuitamente por meio da plataforma Power Apps, doada pela Microsoft, e permite o cadastro dos moradores de rua e identificação por meio de um QR Code, uma espécie de código de barras, que pode ser facilmente escaneado pela câmera do celular. Esse mesmo QR Code, único para cada morador de rua, depois é impresso num cartão de PVC e é entregue aos beneficiários. Né? Que loucura, né? A gente cadastra, coloca dados dos moradores de rua, usa uma plataforma da Microsoft, usa funcionários públicos, porque eu vou ler o segundo parágrafo, né? Para fazer esse cadastramento. Olha que loucura. Os agentes de campo da Prefeitura de São Paulo são os responsáveis pela inserção das informações como nome, localidade e data de nascimento no aplicativo e pela entrega de cartões a cada morador. Todos os dados de cadastro e os QR Codes são, então, armazenados e gerenciados no Dynamics 365, ou 365, conjunto de aplicativos de negócios baseados na nuvem da Microsoft. É duro, hein, gente?
Primeiro que é duro você transformar um morador de rua num cadastro de QR Code, né? E você chamar uma pessoa em situação de rua dessa forma. Segundo, você fazer isso treinando os aplicativos dessas empresas. E eles estão dando de graça e eles dizem por quê. Né? Porque o acesso gratuito a essa plataforma, eles precisam de um case para poder entregar isso para várias outras entidades e prefeituras. Para quê? Para poder seguir o modelo Google, que é entregar algo gratuito para obter dados pessoais. É muito triste que a gente veja isso acontecer e que a gente não esteja tendo uma noção crítica do que isso pode representar para a nossa economia, para a nossa sociedade, aprofundando a nossa dependência. E aí, eu queria trazer mais um exemplo disso que eu estou chamando de colonialismo digital, que, como vocês estão percebendo, é um colonialismo mental, né? É uma colonialidade, como dizia o Quijano, Aníbal Quijano, sociólogo peruano, né? Ele diz que o colonialismo histórico foi superado, mas ele deixou marcas em todos nós aqui, marcas profundas, né? Na nossa cultura, na nossa forma de pensar, né? Mas vamos lá. Essa matéria eu peguei no portal do Governo do Estado de São Paulo, é um print que eu tirei, é uma matéria que está lá desde o dia 11 de dezembro de 2019, do ano passado. E está escrito: governo firma parceria inédita com o Google para mapear propriedades e estradas rurais. Iniciativa faz parte do Rotas Rurais, com o objetivo de colocar no mapa 2 milhões de pessoas. A ação promove o agronegócio e leva a mais segurança. Aqui é uma matéria do G1, né, que confirma, dizendo: o governo de São Paulo faz parceria com o Google para criar endereços virtuais a propriedades rurais. Ele pretende, o projeto dará endereços para facilitar a localização de 340 mil propriedades rurais e demandará 36 meses de trabalho. E aí, antes de comentar, eu vou ler 2 trechos dessa matéria. Segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, serão beneficiadas 340 mil propriedades em todo o interior do estado. O processo irá demorar 36 meses e será feito a partir de uma pesquisa conjunta do Google, obviamente, com o governo do estado, né? Junqueira disse que o trabalho de pesquisa envolverá custos de 6 milhões no desenvolvimento do projeto e que foi realizado com dispensa de licitação devido ao diferencial de serviço em parceria com o Instituto de Economia Agrícola, órgão de pesquisa do governo do estado de São Paulo. Pô, tenha paciência, né? Nós, da Universidade Federal do ABC, pessoal, a gente criou o mapa colaborativo das práticas de solidariedade de enfrentamento da Covid-19 usando o OpenStreetMap, que não é do Google, que é da comunidade. Nós usamos da comunidade tecnológica que compartilha conhecimento. Nós inserimos nos nossos servidores esse mapa. Ele pode ser plotado, ele pode ser usado por qualquer pessoa, desde que ele permaneça aberto, né, os seus códigos. Mas veja, sabe o que me chama a atenção nessa matéria? Que nem endereços que antes eram uma atribuição do Estado, a gente fixa agora com o Estado. A gente utiliza um processo organizado por uma plataforma norte-americana que traz aqui essa foto para quem está vendo esse vídeo, né? Tá a foto do senhor governador de São Paulo, Dória, que acha moderninho, né, vincular a política pública nossa a um sistema de código do Google. É o fim. É o fim? Não. É a prova de um colonialismo, de uma mentalidade colonizada, de não desenvolver coisas com as nossas universidades. E aí eu queria dizer que, em maio, antes do MCTIC, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, ser desmembrado do Ministério das Telecomunicações, que havia sido juntado no governo do Temer, né, no governo golpista do Temer, nunca deveria ter sido juntado, mas, enfim, aí ele foi separado agora por interesses do Bolsonaro em dar cargos para o Centrão. Mas antes de acontecer isso, o Ministério da Ciência e Tecnologia fez uma parceria com a Cisco, assinou
anunciou uma parceria que ele chamava de aceleração digital, que esse print que eu estou expondo aqui para quem está podendo nos ver, ele é do próprio site do MCTIC e tem lá na matéria que o MCTIC escreveu, ou pelo menos publicou ali no seu site, o seguinte trecho. A iniciativa é parte do programa global da Cisco e visa impulsionar a transformação digital e as tecnologias para ajudar a recuperação econômica e social do país. Olha só, é iniciativa de um programa global da Cisco. E aí depois eu fui atrás desse programa, que a parceria se refere, é a Cisco fazendo frente à luta dela contra a Huawei por causa do 5G. E que nós caímos como patos. A gente faz anúncios que abrem portas para a Cisco em vários outros lugares e reforça uma ideia de subordinação. E olha só, as iniciativas desse programa Brasil Digital e Inclusivo, olha só, com a Cisco, elas visam, entre outras coisas, olha que interessante, o primeiro aí, elemento que a gente está vendo, que está sendo descrito, é uma plataforma de monitoramento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí vem, escrito o seguinte, a Cisco vai trabalhar junto com o MCTIC no desenvolvimento de uma plataforma digital inteligente para dar suporte ao monitoramento, gestão e definição de políticas públicas no país, através de consolidação de informações sobre os diversos programas, ações, iniciativas e atores públicos e privados envolvidos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil. Com essa iniciativa, a Cisco e o Ministério esperam contribuir com o desenvolvimento de um ambiente ainda mais próspero e produtivo para a inovação e desenvolvimento industrial do país. Pelo amor de Santa Gertrude. Quer dizer, nós temos universidades, nós temos empresas, nós temos startups que trabalham com inteligência artificial e o MCTIC vai entregar todo esse treinamento de uma plataforma que é baseada em dados, que é o, conforme eu havia dito, da inteligência artificial para a Cisco. Nós vamos abrir as portas da Cisco aqui. Aí você poderia dizer, mas a Cisco já está aqui no Brasil, os roteadores que a gente usa. Sim, mas agora nós estamos abrindo dados também, nós estamos abrindo, quer dizer, possibilidade deles terem a iniciativa de atores públicos e privados do desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil. Eles escreveram isso. Ou seja, nós estamos numa situação muito complicada, que caracteriza, sim, uma colonialidade, um jeito de submissão, e que gera uma extração absurda de dados do nosso país e entrega para essas corporações, deixando as nossas empresas sem capacidade de se desenvolver nessas áreas. Então, eu queria dizer a vocês que, infelizmente, nós, sem dúvida nenhuma, estamos tendo que utilizar essa noção hoje, porque ela é muito importante para tentar começar a olhar coisas que a gente não estava atento, que é esse novo colonialismo, esse colonialismo que é feito a partir da criação de dispositivos de transformação da nossa vida, dos nossos comportamentos em dados, que são extraídos e levados para corporações ricas, corporações de Estado, corporações a serviço de Estados ricos, nos deixando cada vez mais longe de uma capacidade de gerar valor autônomo, de uma capacidade de construir soluções institucionais, estatais, das comunidades e de empresas também no nosso país. Então, é nesse sentido que a expressão colonialismo digital, que é essas transformações digitais feitas para beneficiar mais essas empresas do que a nossa realidade, e que tem no colonialismo de dados a sua face mais derradeira, né? A mais capitalizada, a que mais nos coloca subjugados, né? Eles aqui não estão vindo só extrair petróleo, minério de ferro, lítio. Eles estão vindo aqui extrair principalmente dados. E é isso que é um alerta para todos nós e que pode motivar muitas pesquisas, mas também muita ação
em defesa da nossa sociedade, das nossas comunidades, das nossas pessoas, das nossas amigas e amigos, porque nós temos o direito de criar, de incentivar, de ter um espaço de geração de valor que não seja subordinado. E isso vai melhorar muito a nossa realidade e vai dar mais força à diversidade, que é um grande atributo da democracia e do mundo culturalmente livre, né? Então, não perca o próximo Tecnopolítica. Tchau.